10 minutos que eu vou ficar atrás do altar. Fica doente. Último nosso culto do sábado, domingo à noite, uma gripe forte me segurou. Parece falta de ar. Passamos um momento difícil, nós todos em casa. Gripe forte, mas pela graça de Deus, estamos aqui. Amém. Eu creio que vocês oraram para mim, como diz a Bíblia, orando um para o outro. Quinta-feira foi um momento abençoado no tabernáculo. Se tiver tempo, não fica em casa, vem no culto. Como diz o nosso profeta irmão Branham, na mensagem uma igreja enganada pelo mundo, que quando chega o tempo do culto, se você está trabalhando, tem que parar, deixa o teu negócio, vai no culto. Se você tem o teu trabalho próprio, você tem direito de parar para ir no culto. Se você trabalha com contrato, tem que respeitar o contrato. Mas se é o teu próprio negócio, o teu próprio trabalho, chega o momento do culto, fecha e vai no culto. Passou a cirurgia do pequeno? Foi a irmã Célia. Passou a cirurgia? Passou. Que Deus seja louvado. Uma coisa que eu vou pedindo à igreja, a nossa fé tem que ser grande. Nós, como gentios, às vezes não precisamos a imposição das mãos quando você está doente. A nossa fé tem que ser grande. A fé tem que ultrapassar. Bem que é a palavra de Deus, põe as mãos sobre os doentes e os doentes serão curados. É a palavra de Deus. Mas se nós temos a nossa fé suficiente, você pode ser curado sem ninguém aparecer na tua casa. De longe, você pode receber tua cura. Como diz a Bíblia, a mão de Deus não é curta para alcançar aonde você está. Você pode receber sua cura através da oração no telefone. Ou o doente está longe, a igreja vai orar e Deus vai curar. Nossa coisa que devemos colocar em prática é a nossa fé. O irmão Branham pregou a nossa fé. A fé é a nossa vitória. Uma das pregações que ele pregou. A fé é a nossa vitória. A Bíblia recomendou, se alguém está doente ou alguém tem alguma coisa, tem que
que procurar os anciãos da igreja, confessar o pecado. E alguém está doente, os anciãos têm que ficar óleo de unção para esta pessoa ficar curada. É uma porção da palavra. A palavra fala no livro do Tiago. Mas aqui não usamos, não aplicamos o azeite. Somente tua fé. O irmão Branham pode orar para você. Se o Senhor Jesus esteve aqui presente, pode orar para você. Mas se não tem fé, você não vai ficar curado. Você está entendendo? Amém. O mundo inteiro pode orar para você, mas se você não tem fé, você não vai receber cura. Enviei a mensagem esta semana para a irmã Josiane, o irmão Tiago. Falaram que estarão aqui no culto passado, não apareceram hoje também. Devemos nos esforçar. Tem que dominar a fraqueza. Cada um tem que lutar. A salvação é individual. O momento que nós estamos vivendo é o momento mais difícil de todos os momentos. A era que nós estamos vivendo é uma era mais difícil de todas as eras passadas. Porque a Bíblia prometeu que haverá tempo difícil. E neste tempo difícil, não de dificuldade de achar emprego ou dinheiro, mas na vida cristã será um tempo difícil. Como conclusão, a Bíblia diz que o amor de muitas pessoas será como? Esfriará. É neste tempo que nós estamos vivendo. Como poderei vencer? Uma pregação que o irmão Branham pregou. Como poderei vencer? O primeiro inimigo que você deve vencer é você próprio, tua própria vida. O meu primeiro inimigo que devo vencer é o meu. É o meu primeiro inimigo, o meu. Tem que afastar no caminho, deixar o caminho para ele. Quando ele domina, aí tudo irá bem. Mas quando você domina ainda, eu não brinco. Eu não gosto disso. Eu é o primeiro inimigo teu. Você mesmo é o primeiro inimigo que você deve vencer. Antes de vencer o Satanás, o teu próprio inimigo é você mesmo. Deixar o lugar para ele dominar. Se o Senhor Jesus vai nos conceder a graça nos próximos cultos da semana, podemos aparecer. Paga a oferta, paga os teus dízimos. Vamos conseguir participar nos cultos da semana também. Cada igreja funciona com seu próprio dinheiro. Quando tratamos os documentos, lá
o governo chama a igreja uma empresa. Você não pode ver no documento da igreja como uma igreja, entidade, empresa. O governo chama da igreja empresa porque lá funciona tudo. Por que ele chama da empresa? Porque tem presença de dízimo e a oferta. Quando um pastor usa o dinheiro da igreja na forma ilegal, ele pode ser preso. Tem que justificar todas as moedas que nós oferecemos a Deus. Tem justificação. Cada dia do culto, no livro Caixa, preenchemos. Culto de quinta-feira. A oferta, vamos somar, se é 30, vamos colocar lá R$30. O dízimo, se não tem, não tem. Tudo que entra, fica ali registrado. No final do mês, vamos começar. Todo mês gastamos R$700 ida e volta. Culto. Significando o lugar, Trigolândia. Pagamos R$55 ou R$45, pedágio, ida e volta. Tudo tem que ser notificado aí. Não sei se o talão de água já chegou. Tem que verificar dia 22, que passar dia do vencimento, pagamos com juros. Todavia que nós pagamos atrasado, pagamos com juros. Cada dia 22 tem que verificar ali. Vocês têm chave de verificar. Bem, é isso que eu queria anunciar antes de começar o culto. Se podemos ficar de pé para ler a palavra de Deus. No livro do Atos, capítulo. Perdão. 1 Coríntios. Capítulo 11. Vamos começar no versículo 23. Até no versículo 32. 1 Coríntios 20, capítulo 11, versículo 23 até 32. Vamos ler nós todos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e lhe disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Podemos sentar. Bem, como acabamos de ler, neste livro sagrado, o apóstolo Paulo, no versículo 30, dizendo: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Por falta de discernimento. Discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor, quando falamos, não é o pedaço do pão que nós comemos no momento da ceia, mas o verdadeiro corpo do Senhor que está mencionando aqui na Bíblia é conjunto dos salvos. O corpo do Senhor é a igreja espiritual, a igreja salva. Nesta igreja, Jesus é a cabeça. E nós todos, ao redor do mundo, os salvos, somos membros do seu corpo. O corpo do Senhor são os batizados, os salvos. Todos os salvos, as pessoas que Jesus salvou com seu sangue, que receberam o Espírito Santo de Deus, forma este corpo místico do nosso Senhor Jesus. Como entrar neste corpo místico do nosso Senhor Jesus? Para entrar neste corpo, começamos primeiramente para nascer de novo. Como você deve nascer de novo? Primeiramente, tem que começar para o arrependimento. Você tem que confessar os teus pecados. Tudo que você fez. No momento que você vai tomar a decisão de entregar a tua vida a Jesus, antes de você descer nas águas do batismo, você primeiramente tem que confessar os teus pecados a Jesus. Tomar decisão que não vou voltar mais na vida passada. Você tem que tomar decisão de fazer uma separação com as coisas do mundo. Começar uma nova vida em Cristo Jesus. E você vai descer nas águas do batismo. Depois de ser batizado ou batizada, agora você tem comunhão com a igreja local. O batismo das águas no nome do Senhor Jesus vai te dar acesso para você ter comunhão com teus irmãos. E o batismo de Espírito Santo vai te dar acesso para você entrar
no corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste corpo, ao redor do mundo, você encontrará todos diferentes das nações, diferentes povos de cada país, de cada continente. Estão formando o corpo do nosso Senhor Jesus. Quando formamos o corpo do Senhor Jesus, formamos uma família. Naturalmente ou fisicamente, cada um tem sua família. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, você agora tem uma nova família. Aqui na terra, você tem uma família. E lá no céu, temos também uma família. O irmão Branham diz que a família do Senhor que está aqui nesta terra, essa família se chama Família Jesus. Porque são os cristãos salvos pela graça do Senhor. E lá no céu temos uma família. Depois que você vai descansar, você irá descansar, o corpo voltará no pó. Você irá lá no lugar seguro, você encontrará os santos, os salvos. Família se chama Família Jesus. Não adianta fazer o mal ao teu irmão, porque você está maltratando o Senhor Jesus. Você não pode ver o Senhor Jesus fisicamente assim. Ela pode aparecer a você na visão, tudo bem. Mas aonde está este Deus? Aonde está o Senhor Jesus? O Senhor Jesus está escondido em cada coração. Através do batismo do Espírito Santo, a vida de Cristo está em você, está em mim. Se vou começar a te criticar, eu estou criticando o Senhor Jesus que está em você. Por que chamamos você filha de Deus ou filho de Deus? O Filho de Deus não é você. Mas Cristo que está em você é o Filho de Deus. Você tem a natureza do Senhor. Quando a vida de Cristo sai em você, você vai começar a viver a tua antiga vida, discernindo o corpo do Senhor. Nesta mensagem que o irmão Branham pregou dia 12 de agosto de 1959, no versículo, vou começar 24, aí estava lendo a leitura como acabamos de ler. Agora espero que eu li errado, porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, beberá para si condenação, não discernindo o corpo do Senhor. No parágrafo 25, o irmão Branham diz assim: eu chorei sobre esta Bíblia. A Bíblia antiga que ele usava. Cada vez que o profeta lia este versículo,
antes de continuar a pregar, ele chorava muito. Até umas palavras ficaram apagadas no papelzinho, porque o papel estava bem molhado com as lágrimas, colando um com o outro, e as letras ficaram, estava sumindo no lugar. Eu chorei sobre esta Bíblia e tem alguns lugares descobertados nela. Não discernindo o corpo do Senhor. Agora, meu tema esta noite é discernindo o corpo do Senhor. Não sei se vocês aí estão me entendendo. No parágrafo 28, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele não estava condenando os cristãos de não tomar ceia, porque tomar ceia é a palavra de Deus. E ir no culto é a palavra de Deus. Orar, ler é a palavra de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo que estava condenando? A maneira, a atitude das pessoas que tomava depois do culto. A vida que as pessoas viviam depois do culto, depois da ceia, depois de sair na igreja. E esta vida, esta indiferente que o apóstolo Paulo estava condenando. Parágrafo 28. Paulo não estava discutindo com eles por tomar a comunhão. Ou seja, a atitude deles estava certa. Mas o discernimento deles estava errado. A atitude estava certa. Mas o discernimento estava errado. O sacrifício que nós fazemos está correto. Você deixa a tua casa com frio ou com chuva, você vem aqui no culto, está correto. Discernimento. Falta do discernimento é uma coisa pior, uma coisa errada. Nós entramos na mesma porta. Saímos na mesma porta, ouvimos a palavra de Deus, adoramos o mesmo Deus, o Senhor Jesus. Temos o perdão com o sangue do Senhor Jesus. Mas na nossa maneira de viver, se tem ainda indiferença, é onde está a coisa errada. Adoração não é uma coisa certa. Mas a nossa maneira de viver, se não está conforme com a palavra de Deus, se não está encaixada com a palavra de Deus, aonde que nós devemos recomeçar? Porque somos discípulos. Os discípulos é aquele que aprende e aquele que recomeça depois de descobrir uma falha. A igreja de Deus vivo tem que ser uma igreja unida. Uma igreja salva tem que ser uma igreja unida
não somente aqui, mas ao redor do mundo. Os salvos têm que ser unidos. Na fé, unidos em oração, esperando o arrebatamento. Não podemos haver indiferente, porque aquele pastor deu a sua forma, maneira de crer, não temos a mesma crença, uma coisa assim. Quando colocamos uma separação, a igreja de Cristo está sofrendo. Você é da mensagem? Sim, sou da mensagem. Ah, você está bem alegre, porque achei minha irmã da mensagem. Mas quando a pergunta começa, continua, qual é a sua igreja? O que você crê? Aí começa a indiferença, começa a entrar. Se você não crê na mesma maneira que eu, o primeiro amor que eu tinha com você, vamos diminuir, vamos sumir. A coisa é errada. Você está no companheirismo do pastor fulano? Ah, não, está no companheirismo do pastor X. Ah, eu pensei que, então, você não é a nossa irmã. Que tristeza, uma coisa triste. A igreja não fabrica o irmão ou a irmã. É o Cristo que torna de você o seu filho ou sua filha. Amém. Somos irmãos em Cristo. Independente da igreja ou da congregação, tudo os salvos, tudo que Jesus salvou com seu sangue, pode ser na Assembleia de Deus, ou numa igreja pentecostal, ou Deus Amor, ou o que seja. Se ele é salvo pelo sangue do Senhor, é o nosso irmão e teu irmão. Mas para ir no arrebatamento, aí é questão de aceitar a mensagem que Deus enviou para seu profeta William Branham. A mensagem veio procurar a noiva de Cristo. A salvação não está somente na mensagem, não. Jesus está salvando em todos os lugares, mas para ir no arrebatamento, tem que entrar no barco da noiva. Somente a noiva que recebeu a mensagem do último tempo, da última hora que Deus enviou. Nos próximos dias, vamos começar com os ensinamentos sobre o mensageiro, sobre a mensagem, para ver, como me perguntou o nosso querido irmão, se William Branham está encaixando na Bíblia, o que prova que o irmão Branham é o verdadeiro profeta de Deus. Vamos ver isso nos próximos dias. Porque tomar a ceia do Senhor é mandamento do Senhor. Mas tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde estava o erro. Você está entendendo? Amém. Tomar ceia é mandamento do Senhor. Vir no culto é mandamento do Senhor.
ser batizado no nome do Senhor Jesus é mandamento do Senhor. Mas a maneira, a vida que você está vivendo depois de concretizar o assunto, depois de fazer isso tudo, a vida que você está levando fora, e aonde está o problema? Não discernindo o corpo do Senhor. É onde estava o erro. É onde está o erro. Você pode cometer qualquer coisa errada e vem passar na mesa do Senhor. Porque o mandamento do Senhor tem que tomar. Mas tomar forma indigna. Tomar indignamente. Como alguém que vai comer com as mãos sujas. Depois de brincar na lama, depois de fazer tudo isso, vem almoço, não precisa de garfo, não precisa, é só com a mão. Todo sujeira. Tá? Você comer da maneira errada. Uma comida boa. Mas a forma que você comer sem lavar a mão, você comer a sujeira que estava na mão, você vai ficar doente. Quando vai começar a dor de barriga, o problema não é na comida, mas a doença sair nas tuas mãos. Você está entendendo? Amém. Alguém que vai provocar fazendo golpe. Depois de fazer o golpe, vindo aqui tomar ceia. Porque o sangue de Jesus perdoa todo tipo de pecado. Está tudo bem, mas você não confessou. Passando, você vai tomar ceia. Depois, a consequência. Graças a Deus. É por isso que eu não gosto de tomar ceia, porque quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus é o verdadeiro, o alimento. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está participando na mesa do Senhor. Participando na mesa do Senhor, não somente tomar um pedaço de pão, colocar na boca, mas a palavra de Deus é o verdadeiro pão da vida. Você ficou lá todo dia, fofocando e injuriando. E depois passando, adorar o Senhor, voltar na tua casa, comer a ceia, voltar na tua casa, sem condenação no coração. Você está comendo da forma indigna. Esses cristãos estavam tomando a comunhão e não vivendo a vida. O cristianismo é uma experiência e uma vida. O cristianismo é uma experiência. O cristianismo também é uma vida. Nós não temos duas vidas. E aqui, vivendo uma vida, e fora da igreja, uma outra vida. Sabe, este tipo de vida dificultou o reconhecimento, a comunhão do o irmão Mocego. Nós todos conhecemos Mocego, né? No mundo havia festa. Antes de começar a festa, esse irmão levava uma vida incerta. Quando os cabritos tem festa ali, ele também vai.
A sábia. Quando os pássaros têm uma festa, ele também vai. Eu sou o vosso irmão. Mas um dia, o organizador da festa falou, não. Tem que verificar esse assunto. Porque um cristão é uma experiência. Um cristão é uma vida. Nós temos somente uma vida. A nossa natureza é a mesma. Hoje, o irmão, você vai nos falar se realmente você está no nosso lado ou você não está conosco. O irmão Moceiro, ele costumava levar uma dobra vida. Ele não tem uma natureza certa. Um dia foi na festa dos animais aí. Os animais cantando. Festa do aniversário, parabéns para você. O cabrito na sua maneira. A cabra cantando. Ele ficou lá. Na hora de entregar os presentes, ela passou. Todo mundo ficou lá estranho, não é? Mas você é o irmão ou irmã? Ou você é pagão? Ah não, eu também. Estamos na mesma comunhão. Eu fui batizado. Isso dá. Eu sou também. Mas nós temos a nossa maneira. Nós cristãos temos a nossa vida. Mas parece que você não é animal. Parece que você é pássaro. Ah não, é pelo. Veja, mas está tudo bem. Ó a cauda, está tudo bem, cauda, sim. Mas as asas. Qual é esse animal no meio de nós tem asa? Acho que você escolheu um lugar errado. Ah, não! No nome de Jesus, sai fora! Vocês não têm amor! Não é questão de amor. Você é nosso irmão, tá tudo bem. Você é um cristão, tá tudo bem. Cristo morreu para você, tá tudo bem. Mas esta vida que você está levando... O moço tinha dificuldade de continuar a festa. Acho que é melhor eu vou trocar a igreja, vou trocar a cidade. Depois de algum mês, aniversário de um passarinho. Ai, como eu tenho asa, eu também vou lá. Chegou lá na festa, parabéns pra você. Na hora de entregar presente, ele passou. Não começou a olhar. Nós temos pena. Todo mundo fala, glória a Deus. Ele tem asa. Sim, tudo bem, tem asa. Mas ele tem pelo. Nós temos asa. Nós temos pena. Irmã, abra sua boca. Ah! Você tem dente. Nós temos o bico. Você tem dente. Mas que tipo? Você é pássaro ou você é um animal? E ela foi na escuridão. Ela mora sozinha.
ele não tem comunhão com os outros pássaros, com os outros animais, porque ele é diferente. É difícil para descobrir a vida. O irmão morcego, a irmã morcega. A menina é morcega, porque o menino é morcego. Se a menina, vamos fazer, vamos chamar morcega, né? Não sei. Esse pássaro, entre aspas, pássaro, porque tem asa. No meio dos pássaros, ele não achou seu lugar. Foi lá nos animais. Ele tinha pelo, tinha dente. A identificação começou tudo bem. Mas quando ele mostrou asas, aí ele também não tinha lugar para ele. É por isso que ele mora sozinho. Um cristão tem uma vida. Nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida que está em nós é a vida do Senhor Jesus. Caráter que podemos encontrar em você, em mim, em nós, tem que ser caráter do Senhor Jesus. Os frutos da vida do Senhor Jesus. Um cristão não pode levar duas vidas. E estes cristãos estavam vivendo qualquer tipo de vida, dando mau exemplo da sua confissão de fé. Está entendendo? Amém. Esses cristãos estavam vivendo qualquer tipo de vida, dando mau exemplo da sua confissão de fé. E Paulo diz que por causa disso há entre vós muitos doentes e fracos, e muitos estão dormindo. O que significa estão mortos? Porque não discerniram o corpo do Senhor. 29. E nós que nos chamamos de cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos direito. A comunhão é para os que estão vivendo certo, como exemplos do cristianismo. A pior coisa que existe no mundo é uma pessoa tentar imitar algo. E não tanto disso no mundo de hoje. Nós, neste dia, somos culpados, não só do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, como também de tentar fazer algo que o Senhor ordenou, sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes. Sem discernir o corpo do Senhor. Nós, como crentes, formamos o corpo místico do nosso Senhor Jesus. A nossa vida tem que ser diferente. Agora que estamos vivendo neste corpo, haverá falha.
O erro cometemos. As falhas vamos continuar a cometer. Mas depois de cometer erro, o falha não para. Confessa, fica de pé e continua o caminho. Diante do pecado, diante do mal, o cristão tem de colocar um cadeado grande na boca. Somos os filhos e filhas do mesmo Pai, o nosso Senhor Jesus. Como que eu vou conseguir dormir quietamente depois de falar mal do teu irmão? Depois de falar mal da tua irmã, do pastor, do diácono, da outra igreja? Como que você vai conseguir se deitar e passar uma noite abençoada? Como que você vai conseguir viver com peso no coração? A mão não pode falar mal do pé. Dente não pode criticar dedo. O alimento para chegar na boca, o dente para começar a mastigar, tem que ser com a ajuda da mão de dedo. O dedo tem que segurar para passar na boca e a boca para centralizar nos dentes. Como que as mãos vão criticar os pés? Se para você conseguir segurar, o pé tem que andar até onde tem uma coisa para alcançar na mão. A Bíblia diz que Deus está na natureza. Podemos fechar esta Bíblia, este livro, e começar a observar a natureza e ver Deus. A união que passa no corpo é uma grande pregação, é uma vida, resumo da vida de um cristão. Cabeça fica doente, dor de cabeça, vamos no médico. Você vai lá, começa a explicar. Foi ontem. Depois de trabalhar, cheguei em casa e comecei a sentir dor de cabeça. O mal está na cabeça, mas é a boca que está explicando. Tomei remédio. Para alcançar o remédio que está na mesa, o pé ajudou você a andar. E a mão ajudou você para segurar, pegar o copo de água e comprimido. Dor era demais, não tinha como falar. E os olhos não conseguiam segurar lágrima escorrendo. Mas a dor está na cabeça. Veja como a união está no corpo. Este corpo físico. O movimento tudo começa na cabeça. No corpo espiritual da igreja, Jesus é a cabeça. E nós todos ao redor do mundo somos o corpo, o membro do corpo. Somos o membro do corpo. A nossa vida deve ensinar os outros. A nossa maneira, a nossa vida deve influenciar as outras pessoas de aceitar Jesus. Mas se a nossa maneira de viver, se nós mesmos, como cristãos, colocamos a pedra de tropeço no caminho, não estamos pregando um bom exemplo. Discernindo o corpo do Senhor.
No corpo do Senhor, somente o amor que deve reinar. O amor. Suportar a fraqueza da outra. Formamos uma equipe forte, combatendo o inimigo. Se o inimigo vai conseguir colocar no chão um dos soldados do nosso grupo, e o resto do grupo começa a aplaudir, não somos os verdadeiros soldados. Porque no nosso campo já perdemos uma. Se o inimigo vai tentar levar longe um de nós, e você fica lá, tá vendo? Eu falei. E agora? Você se alegrar na fraqueza do outro ou da outra pessoa, você não é um verdadeiro soldado. Quando o soldado está na guerra, combatendo, se um vai ficar ferido, você vai conseguir, você que tem a força, vai conseguir carregar ele nos ombros. Nesse lado, carregando o pedido, a fraqueza da tua irmã, do teu irmão, e na outra mão, com a arma, combatendo. Arma na mão. Palavra, espada, combatendo. Aqui segurando, implorando a misericórdia de Deus. E a igreja de Cristo. Nós que deveríamos perguntar, fofoca é o quê? Quando o mundo fofoca, nós temos que perguntar, o fofoca é o quê? Falar um do outro é o quê? Porque nós não sabemos. Mas se o mundo começa a registrar, se o mundo começa a filmar, nós da igreja, nós que somos cristãos, e o mundo começa a copiar o exemplo ou a nossa maneira de viver, devemos recomeçar a ser. Discernindo o corpo do Senhor. Discernindo o corpo do Senhor. Cada um, Deus colocou uma capacidade. Cada um de nós, Deus colocou um dom. Cada um, no meio de nós, Deus colocou uma força. Se o teu dom é de interceder para os outros, orando para os outros, continua assim. Se no meio do corpo de Cristo, se Deus te abençoou, esta bênção para ajudar os outros. Veja tudo que passa no mundo. O mundo copia sempre uma coisa original. Se hoje temos os ONGs, assistência social. Assistência social ajuda as pessoas. Comida, roupa, orientação. Mas o exemplo sai de onde? Na palavra de Deus. Porque os cristãos têm o verdadeiro o amor. Qual é esse cristão que vai deixar o seu irmão passando fome, passando necessidade, se ele já tem bastante? Mobilização. Rio Grande do Sul passou na tempestade, morreu muitas pessoas, está faltando comida, faltando roupa, vamos nos mobilizar. Aí não tem questão, eu sou da igreja, eu não sou da igreja. Todo mundo aqui está para ajudar, porque são os nossos irmãos, é o nosso povo. Aquele exemplo sai na palavra de Deus. Eu não é. Amém. Sai na palavra de Deus.
Qualquer coisa, eu acho que eu vou procurar um psicólogo. Porque não aguento mais. Psicólogo não vai te ajudar para você deixar de fumar maconha, para você deixar de fumar cigarro ou para você deixar a ansiedade. O verdadeiro psicólogo que você vai procurar é o servo de Deus. Procura Jesus. Porque a Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Leva teu pedido de oração. Não precisa o pastor estar aqui. Ou manda pedido no telefone. Ou leva pedido aqui. Coloca no grupo. Vamos interceder. Tem uma irmã que está no outro lado do mundo ali. Ou na China, eu vi na televisão. Lá no Paquistão, ou naquele país. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão. A nossa oração vai alcançar até o trono de Deus. Amém. O mundo tem que copiar a igreja. Quando o mundo faz as coisas certas que a igreja deveria fazer, nós devemos ficar com vergonha. Ou devemos recomeçar. Uma igreja salva, uma igreja santa, uma igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. Devemos dar o gozo para os outros, para aceitar Jesus. Não podemos colocar pedra de tropeço para os outros, para começar a duvidar da nossa fé, do nosso cristianismo, da nossa crença, do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos o sal Da da terra. terra. Porque a Bíblia diz que somos sal da terra. Porque na terra moram as pessoas. Cada um precisa de colocar sal. Ah, não como muito, mas mesmo assim você vai colocar. Porque a Bíblia não falou que somos açúcar. Porque muitas pessoas não consomem açúcar. Não é? É igreja. Amém. Verdade. Ah, senão tem que colocar. Temos sal, tem que colocar açúcar, porque açúcar domina. Você pode encontrar açúcar na bebida, ou açúcar no biscoito, em qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Além do sal. A Bíblia fala que nós também somos luz do mundo. Luz. Porque a luz, quando a luz está no meio da escuridão, a escuridão faz como? Recua. Eu não é? Sim. Acho que eu vou parar por aqui. Ah, Deus nos ajudou. Vamos parar por aqui. Se Deus vai nos ajudar, vamos continuar nos próximos dias. Discernindo o corpo do Senhor. Leva o fardo um dos outros. O nosso dever é de interceder. Orando, interceder. Essa é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade da igreja. Orientar as pessoas na cruz do Calvário. Orientar as pessoas na salvação. Orando muito para Deus ajudar as pessoas para aceitar a salvação. Nós somos como médicos espirituais. A igreja é o hospital espiritual. Você pode ficar cansado com os comprimidos, mas você não pode ficar cansado com uma oração. Somente uma oração. Pode ser uma oração fraca, mas uma oração cheia de fé vai mudar tudo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Quantas pessoas vão tomar ceia? Para não cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos.
Vamos inclinar as nossas cabeças. Murmura no fundo do coração. No momento que nós queremos passar na mesa do Senhor. Você, para não tomar na forma indigna, se tem algo no seu coração, confesse. Você que não vai tomar a ceia, a palavra de Deus foi pregada também. Murmura no fundo do coração. Veja que tipo de vida que você está levando. Será que é a mesma vida de Cristo? Ou a nossa vida é diferente com a palavra de Deus? A Bíblia não nos condena, mas a Bíblia nos ensina para nos aproximar da cruz do Calvário, confessar os nossos pecados e entregar as nossas vidas a Cristo. Comendo indignamente, você está comendo a sua própria condenação. O Filho de Deus veio para libertar, não para condenar. Você já foi condenado, mas Ele veio para te libertar. O sangue de Cristo tem poder. Incline a sua cabeça. Olha que nós queremos orar a Deus. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, inclinemos as nossas cabeças diante de Ti, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Pensamos na cruz do Calvário, tudo que passou neste lugar, lugar de vergonha, lugar de dor. A obra foi consumida, Senhor, para nos dar salvação. Te pedimos perdão, Senhor Jesus. Aplica o Teu sangue no coração de cada pessoa. Jogar no mar do esquecimento, Senhor Jesus, todos os nossos defeitos, os nossos pecados, Pai. Limpar cada pessoa, Senhor. Pelo menos uma gota de sangue em cada coração será suficiente. Queremos sair neste lugar limpo, liberto. Tira toda a condenação, Senhor. Amém, Jesus. Consagro este pão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Este pão foi feito na mão do homem. Aquela noite, quando o Senhor foi livrado na mão dos homens ímpios, o
Senhor tomou o pão. Depois de orar, o pão foi partido em memória da tua morte. Aqui pensamos em memória da tua morte na cruz do Calvário. Senhor, da mesma forma que o teu corpo foi partido na cruz do Calvário, este pão está consagrado e quebrado, como foi o teu corpo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, deixa, quando nós vamos comer este pão, para trazer vida, porque o Senhor é o pão da vida. Amém. Os nossos pais comeram o pão natural no deserto, comeram maná, mas ninguém ficou vivo. Tu és o pão da vida. Amém. Em ti seremos ressuscitados. Amém. Em ti seremos arrebatados. Amém. Em ti temos a vida. Meu Deus. Ó Deus, consagra este pão no nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, depois de cear, o Senhor tomou o cálice. Pai, nas minhas mãos, seguro, está presente o cálice. Consagro a ti como teu servo. Em memória da tua morte, pensamos, Senhor, no dia do Calvário. Dia assombroso, dia tenebroso, dia difícil. Mas no dia que o Senhor levantou na cruz, foi neste dia que nós recebemos perdão. Jesus, glória a Deus. Pai, Obrigado, Jesus. consagramos esses cálices, símbolo do teu sangue, sangue da nova aliança. Amém, Jesus. Que os nossos pecados sejam perdoados. Amém, Jesus. No nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do céu descem nesses cálices. Amém, Jesus. Quando vamos beber, que as nossas vidas, os nossos pensamentos ficam ligados na cruz do Calvário. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Arruma esse bolso. A mesa está pronta. Vamos passar. Acho que a água também está pronta.
Chegamos ao fim do culto. Que Deus recompensa cada um de nós. Obrigado pela perseverança, paciência e o zelo que vocês têm na palavra do Senhor. É quando que as portas do céu estão ainda abertas, como ainda temos liberdade, o dia do culto, faz tudo para participar no culto. Porque haverá o tempo, as portas da igreja estarão fechadas. Quando as portas serão fechadas, ninguém terá o acesso ou a permissão de congregar ou fazer o culto. Este tempo está chegando. Falta pouco. Não esqueça que você é passageiro aqui, que você é passageira. Nós estamos esperando o arrebatamento. Brevemente o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Amém. Devemos controlar as nossas vidas, comparando as nossas vidas com a palavra de Deus. Temos duas coisas, ou o arrebatamento, ou você pode descansar antes do arrebatamento. Tem que estar pronto dessas duas coisas. A vida de um cristão é uma vida de verificação. Cada vez devemos verificar e comparar as nossas vidas com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para orar. Faça o bem na medida que o Senhor vai colocar no seu coração. Ama todo mundo. Leva o peso do teu irmão, da tua irmã. Leva o peso. Começa a orar para todo mundo, para os fracos. Ao redor do mundo, muitas pessoas estão necessitando da tua oração. Não cansa, ora dia e noite. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado pelo todo, Senhor. Chegamos ao fim do nosso culto. Pai, nos leva em toda a segurança até nos nossos lares, Senhor. Não deixa ninguém sair neste lugar fraco ou doente. O sangue do Senhor Jesus tem poder. No nome do Senhor Jesus Cristo, vivifica as nossas vidas. Cura e sara todas as nossas enfermidades. No nome do Senhor Jesus. Pai, nos guarda embaixo do teu sangue. Que as nossas vidas sejam
cobrindo embaixo do teu sangue. Intercedemos pelos fracos e todos que caíram, Senhor, nesta jornada ao redor do mundo, Senhor. Estende a tua mão. Salva os perdidos. Senhor Jesus, abençoe os dízimos e as ofertas. Aquele que veio com as mãos vazias no próximo culto, para não levar mãos vazias, mas deixa as bênçãos do céu alcançar o seu trabalho, o seu lar, a sua vida. Nos leva em toda a segurança, que o anjo do Senhor cobre as nossas vidas. Nos proteja, Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.